Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Voltaire, pseudônimo literário de François-Marie Arouet, nasceu em Paris, França, no dia 21 de novembro de 1694, e foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Descendente de família burguesa, iniciou o curso de Direito, porém não terminou. De temperamento e ideias revolucionárias, Voltaire frequentou a Société du Temple, que reunia libertinos e livre-pensadores. Ligado à alta burguesia, Voltaire era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e principalmente da Igreja, e foi um dos pensadores que melhor encarou o espírito do século das luzes. Escreveu versos desrespeitosos, dirigidos ao rei Luís XIV, que lhe valeram a reclusão na Bastilha em 1717. Uma vez libertado, foi exilado em Châteauneuf. Em 1718, escreveu a tragédia Édipo, com o pseudônimo de Voltaire, que lhe abriu as portas dos meios literários. Em 1726, em um desentendimento com o cavaleiro Rohan, foi novamente preso. Depois de 5 meses, foi exilado na Inglaterra, onde permaneceu até 1729. Em 1734, Voltaire publicou Cartas Inglesas, ou Cartas Filosóficas, sua obra mais escandalosa, onde faz uma comparação entre a liberdade inglesa e o atraso da França absolutista, clerical e obsoleta. Condenado pelas autoridades francesas, novamente teve de fugir, sendo acolhido pela Marquesa de Châteauneuf, no castelo de Cirey, em Lorena, onde passou 10 anos. Em 1744, voltou para Paris e 2 anos mais tarde foi eleito para a Academia Francesa de Letras e foi também introduzido por Madame Pompadour na corte. 5 anos depois, com a morte da Marquesa e com a perda de prestígio na corte, aceitou o convite de Frederico II, o Grande, da Prússia, para viver na corte de Potsdam. Em 1753, depois de se desentender com o rei, retirou-se para uma casa perto de Genebra. Em 1778, viajou para Paris, quando veio a falecer no dia 30 de maio. De Voltaire, O Carregador Caolho. Nossos 2 olhos não tornam nosso destino melhor. Um deles serve-nos para ver os bens, o outro os males da vida. Muitos têm o mau hábito de fechar o primeiro, mas poucos fecham o segundo. Daí haver tanta gente que preferiria ser cega a ver tudo o que vê. Felizes os caolhos privados apenas do olho ruim que estraga tudo o que vemos. Mesrou é um exemplo disso. Seria preciso ser cego para não ver que Mesrou era caolho. Era caolho de nascença, mas vivia tão feliz em sua condição que nunca cogitara desejar outro olho. A generosidade da riqueza não o consolava do erro da natureza, pois não passava de um simples carregador, e seu único tesouro eram seus ombros. Era, porém, feliz e mostrava que um olho a mais e sofrimentos a menos contribuem muito pouco para a felicidade. O dinheiro que ganhava e o seu apetite eram sempre proporcionais ao exercício que fazia. Trabalhava de manhã, comia e bebia à tarde, dormia à noite, e considerava cada um de seus dias como uma vida à parte, de forma que a preocupação com o futuro nunca o impedia de usufruir o presente. Era, como vocês podem ver, ao mesmo tempo caolho, carregador e filósofo. Por acaso, Mesrou viu passar uma carruagem resplandecente de uma princesa importante, que tinha um olho a mais do que ele, o que não o impediu de achá-la muito bela. E como os caolhos só são diferentes dos outros homens por terem um olho a menos, apaixonou-se perdidamente por ela. Alguém poderá dizer que, quando se é carregador e caolho, é melhor não se apaixonar, principalmente por uma princesa importante que, além do mais, tem 2 olhos.
Concordo com que se tema bastante não agradar, mas como não há amor sem esperança, e nosso carregador estava amando, teve esperanças. Como tinha mais pernas do que olhos, e pernas que funcionavam bem, seguiu por 4 léguas a carruagem de sua deusa, conduzida a grande velocidade por 6 grandes cavalos brancos. Era moda entre as damas daquele tempo viajar sem lacaios ou cocheiros. Elas mesmas dirigiam. Os maridos queriam que elas estivessem sempre sozinhas para terem mais certeza da virtude delas, o que contraria totalmente o sentimento dos moralistas que dizem não existir virtude na solidão. Mesrur continuava a correr ao lado das rodas da carruagem, voltando seu olho são para a dama, surpresa de ver um caolho tão ágil. Enquanto ele provava dessa forma que se é infatigável para aquilo que se ama, um animal selvagem perseguido por caçadores cortou a estrada e assustou os cavalos, que, disparando, arrastavam a bela para o precipício. Seu novo admirador, ainda mais assustado do que ela, embora ela estivesse tremendamente assustada, cortou os arreios com uma habilidade fantástica. Os 6 cavalos brancos saltaram sem a carruagem para o perigo, e a dama, não menos branca do que eles, salvou-se sem ter sofrido qualquer mal que não medo. «Seja o senhor quem for», disse-lhe a dama, «jamais esquecerei que lhe devo a vida. Peça-me o que quiser. Tudo o que possuo é seu. Posso oferecer-lhe o mesmo por motivos ainda mais fortes que os seus», respondeu Mesrur. «Mas sempre irei oferecer-lhe menos, pois só tenho um olho, enquanto a senhora tem 2. Porém, um olho que a vê sempre vale mais do que 2 olhos que não veem os seus». A dama sorriu, pois a corte de um caolho não deixa de ser galanteio, e os galanteios sempre provocam sorrisos. «Bem que gostaria de poder oferecer-lhe um outro olho», disse-lhe ela, «mas somente a sua mãe poderia ter-lhe dado esse presente. Siga-me». Com essas palavras, desce de seu carro e prossegue seu caminho a pé. Seu cãozinho também descera e caminhava ao seu lado, latindo para o aspecto estranho de seu escudeiro. Eu não deveria atribuir-lhe o título de escudeiro, pois, por mais que oferecesse seu braço, a dama não quis aceitá-lo sob o pretexto de que estava demasiadamente sujo. E os leitores verão que ela se deu mal com a sua limpeza. Tinha pés muito pequenos e sapatos ainda menores que os pés, de maneira que não era nem feita, nem estava calçada para aguentar uma longa caminhada. Pés bonitos reconfortam de se ter pernas ruins, quando se passa a vida recostado num canapé em meio a uma multidão de casquilhos. Mas de que servem sapatos bordados com lantejoulas numa estrada pedregosa, onde só podem ser vistos por um carregador, e ainda mais por um carregador que só tem um olho? Melinade era o nome da dama, andava como podia, maldizendo seu sapateiro, rasgando seus sapatos, esfolando os pés, torcendo-os todo o tempo. Fazia cerca de 1h30 que caminhava no ritmo das grandes damas, ou seja, já percorrera aproximadamente 1/4 de légua quando caiu de cansaço. Mesrur, cujos préstimos ela recusara enquanto estava de pé, hesitava em voltar a oferecê-los com medo de sujá-la quando a tocasse. Sabia perfeitamente que não estava limpo. A dama fizera com que o compreendesse perfeitamente, e a comparação que o carregador fizera durante a caminhada entre ele e sua amada fez com que visse o problema ainda com mais clareza. Ela trajava um vestido leve de brocado, coberto de guirlandas de flores que realçava a beleza de seu corpo. Ele, um gabão marrom, todo cheio de manchas e buracos, e consertado de tal forma que os remendos ficavam ao lado dos buracos e não sobre eles, onde, no entanto, seriam mais adequados. Comparara as suas mãos nervosas e recobertas de calos com as 2 mãozinhas mais brancas e delicadas que lírios. Finalmente vira os belos cabelos louros de Melinade, penteados em tranças e cachos, que se revelavam através de um leve véu transparente, enquanto ele só dispunha, em contrapartida, de cabelos escuros, eriçados, encarapinhados, cujo único ornamento era um turbante rasgado.
Enquanto isso, Melinade tenta levantar-se, mas cai novamente, e de modo tão desastrado que o que revelou a Mesrur acabou com um pouco juízo que talvez lhe tivesse restado a visão do rosto da princesa. Esqueceu que era carregador, que era caolho, e nem pensou na distância que o destino impusera entre Melinade e ele. Mal lembrou-se de que estava apaixonado, pois deixou de lado a delicadeza que dizem ser inseparável do amor verdadeiro, que por vezes é o seu encanto, mas com maior frequência seu tédio. Utilizou os direitos que seu estado de carregador lhe davam à brutalidade. Foi brutal e feliz. A princesa estava então provavelmente desmaiada ou gemia por seu infortúnio, mas como era justa, com certeza abençoava o destino pelo fato de todo infortúnio trazer consigo o consolo. A noite estendera seu véu sobre o horizonte, escondendo com sua escuridão a verdadeira felicidade de Mesrur e a pretensa infelicidade de Melinade. Mesrur gozava os prazeres dos plenamente apaixonados e gozava-os como carregador, ou seja, para a vergonha da humanidade, da maneira mais completa possível. A cada instante Melinade desfalecia, a cada instante seu amante recuperava as forças. Poderoso Maomé, disse ele de repente em êxtase, mas com um mal católico. A minha felicidade seria completa se aquela que a provoca também a sentisse. Conceda-me mais um favor enquanto estou em seu paraíso. Faça com que eu seja aos olhos de Melinade o que ela seria aos meus se fosse um dia. Acabou de orar e continuou a gozar, sempre diligente demais para os amantes. A aurora surpreendeu Mesrur e Melinade na atitude em que poderia ser surpreendida um minuto antes com Titon. Qual o assombro de Melinade quando, ao abrir os olhos aos primeiros raios do dia, se viu num lugar encantado, com um jovem de aspecto nobre, o rosto lembrando o astro cujo retorno à terra aguardava. Tinha faces de rosa, lábios de coral, seus grandes olhos, ao mesmo tempo ternos e vivos, exprimiam e inspiravam a volúpia. Sua aljava de ouro, ornada de pedrarias, estava pendurada em seus ombros e apenas o prazer fazia tinir suas flechas. Uma longa cabeleira, presa por uma presilha de diamantes, flutuava com liberdade à sua cintura e, como traje, vestia um tecido transparente, bordado de pérolas que nada escondia da beleza de seu corpo. "Onde estou e quem é você?" exclamou Melinade, muito surpresa. "A senhora está junto do miserável que teve a felicidade de salvar sua vida e foi tão bem recompensado por todos os seus sofrimentos", respondeu ele. Melinade, tão feliz quanto surpresa, lamentou não ter a metamorfose de Mesrur ocorrido antes. Aproxima-se de um palácio brilhante que ofuscava seus olhos e lê a seguinte inscrição na porta: "Afastai-vos, profanos. Essas portas só serão abertas para o Senhor do Anel." Mesrur aproxima-se por sua vez para ler a mesma inscrição, mas viu outras letras e leu as seguintes palavras: "Bata sem temor." Bateu e imediatamente as portas abriram-se em meio a um grande ruído. Os dois amantes entraram ao som de 1000 vozes e 1000 instrumentos num vestíbulo de mármore de paros. Dali passaram a uma sala soberba, onde há 1250 anos os aguardava um festim delicioso, sem que qualquer prato tivesse esfriado. Sentaram-se à mesa e foram servidos por 1000 escravos de grande beleza. A refeição foi entremeada de concertos e danças, e quando acabou, todos os espíritos vieram em ordem, divididos em várias tropas, com trajes tão magníficos quanto singulares, prestar juramento de fidelidade ao Senhor do Anel e beijar o dedo sagrado que o carregava. Naquele tempo havia em Bagdá um muçulmano muito piedoso que, não podendo ir lavar-se na mesquita, conseguia que a água da mesquita chegasse à sua casa mediante uma pequena retribuição que pagava ao sacerdote. Acabara de trazer a 5ª ablução para preparar-se para a 5ª oração, e sua criada, jovem cabeça de vento muito pouco piedosa, livrou-se da água sagrada jogando-a pela janela.